Olá a todos, me chamo Paulo Maron, sou médico urologista e hoje eu estou com a presença ilustre aqui especial da doutora Carla Campos. A doutora Carla, ela é especialista em fisioterapia pélvica, ela tem mais de 15 anos de experiência na área. Carla, seja muito bem-vinda aqui com a gente hoje Muito e é obrigada, muito Paulo. prazer, né, ter uma pessoa tão especial aqui com a gente. Bom, pessoal, a minha intenção de trazer a Carla aqui com a gente é mostrar para vocês um pouquinho do mundo da fisioterapia, né? Especialmente nos pacientes pós-prostatectomizados. O que significa isso? Todo paciente que é submetido à prostatectomia radical, nós já sabemos que os principais problemas funcionais são dois, né, Carla? É, Exatamente. a gente mexe numa musculatura ali da região, que é a musculatura responsável pela continência urinária, e também nos nervos vasos sanguíneos e também musculatura responsável pela ereção, né? Então a fisioterapia, ela, para quem não sabe, ela é extremamente valiosa e importante para a recuperação desses dois problemas, Isso. né? Inclusive, os meus pacientes todos vão ser acompanhados com a doutora Carla e a gente tem tido muito sucesso no nosso tratamento. Então assim, eu queria começar, Carla, com a primeira pergunta fale para o pessoal o que é a fisioterapia pélvica, Tá. né? Que eu acho que é algo muito. Ninguém sabe muito bem, os pacientes Sim. se assustam muitas vezes quando a gente fala que tem que fazer fisioterapia. Isso, tá. Fala pro pessoal. Então vamos lá. A fisioterapia pélvica, ela é uma área que eu falo que ela cuida de toda essa região pélvica, né? Tanto dos homens quanto das mulheres. No caso dos pacientes que se submeteram aí à cirurgia para retirada da próstata, a fisioterapia ela vai atuar. A gente tem muitas complicações, como o Paulo falou, né? Que é a incontinência urinária e a disfunção erétil, ou também chamada de impotência, né? Então a gente atua muito nessas duas complicações que a gente fala aí, né? Que é muito comum nesses pacientes prostatectomizados. Perfeito. E, cara, o que é muito comum os pacientes? Você indica a fisioterapia e aí alguns falam assim, olha, um amigo meu não precisou de fisioterapia, eu preciso fazer fisioterapia, é importante. Eu particularmente acho que todo paciente que foi feito a cirurgia, por mais que seja uma cirurgia brilhante, acho que é interessante fazer a fisioterapia porque a gente já sabe da recuperação mais precoce, né? Acho que a Exatamente. fisioterapia, quando você faz a fisioterapia logo no pós-operatório, a recuperação funcional ela é mais rápida, né, cara? Acho que a Exatamente. gente usa uma série de artifícios que ela vai comentar aqui que vão ajudar a musculatura a se recuperar mais rápido, né? Isso mesmo, Paulo. Então, assim, o objetivo principal da fisioterapia nesses pacientes prostatectomizados é encurtar o tempo dessas complicações. Por quê? Porque se eu deixar meu paciente correr o tratamento sem a fisioterapia, pode ser que a incontinência urinária demore bem mais meses, que é um incômodo muito grande para os homens a vir a ficar incontinentes, e a questão da ereção também. Então, o objetivo principal da fisioterapia é que a gente encurte esse tempo de incontinência urinária, trazendo esses pacientes o mais cedo aí para até onde nós conseguimos ir da continência urinária e da ereção. Perfeito. Bom, assim, importante aqui, a gente falou da potência, né, da impotência, da disfunção erétil, porque a fisioterapia também contribui com isso, né? É Isso. muito comum os pacientes não saberem, as pessoas não sabem dessa informação Uhum. e acreditam só que a fisioterapia vai ajudar na questão da urina. E a Isso. gente, né, tem que falar para vocês que a fisioterapia vai contribuir também para a recuperação da potência sexual, né? E então assim, a primeira consulta, como é que é essa avaliação inicial da fisioterapia? Tá. O paciente operou, ele voltou comigo, eu tirei a sonda e já te encaminho esse paciente. Quanto tempo é o ideal para ele chegar em você? Já é no dia seguinte, uma semana, um mês? Quanto é que é Tá. isso? Então vamos lá, Paulo. É assim, ó. Depois que o paciente tem a alta, né, e vocês retornam ao médico, né, o doutor Paulo, esse paciente, qual é o tempo ideal para chegar para a fisioterapia, para a primeira consulta? 20 dias após a retirada da sonda, Paulo. Por quê? Porque ali, nesses 20 primeiros dias, eu não gosto muito de mexer, porque como a gente faz bastante exercício, na primeira sessão eu já mexo, eu já avalio esses exercícios, né, já esses músculos, então
a gente espera cicatrizar tudo lá dentro. Eu sei que quanto mais precoce, melhor, mas eu também não posso fazer muitos exercícios para não causar edemas, algumas complicações que eles estão recuperando ainda da Ainda tem cirurgia. muito artefato, né, na região, né? A manipulação foi Exatamente. intensa naquela área, né? Então a literatura ela traz isso. Tem gente que começa na primeira semana. Eu gosto de esperar esses 20 dias pós retirada de sonda, que eu acho mais cauteloso. E depois disso a gente começa o tratamento. Perfeito. E aí a segunda pergunta, né, que os pacientes fazem pra gente, nós médicos, que muitas vezes a gente não sabe responder. É, quantas sessões eu vou ter que fazer, doutor? Né? Acho que isso é uma pergunta difícil para todo mundo, inclusive para ela, mas acho que é importante Sim. ela falar aqui. Sim, eu vou responder essa pergunta, mas como ele perguntou como que funciona a primeira sessão, né? Eu acabei respondendo só mais ou menos aí em quantos dias de pós-operatório os pacientes chegam até mim. Como que funciona a primeira sessão da fisioterapia? Então, é assim, o paciente chega, a gente senta, né, numa cadeira de consulta. Eu vou perguntar quando foi feita a cirurgia, como que foi esse pós-operatório, quantos dias ficou com a sonda, se antes da cirurgia ele já tinha alguma queixa de perda urinária, já tinha a questão da potência também, né? Mas é importante ressaltar que a gente primeiro cuida da parte da continência urinária, deixa esse paciente mais seco, então é uma sequência. E depois a gente começa, às vezes pega um pouquinho os dois tratamentos e depois a gente começa a cuidar da parte da ereção. Então, essa primeira sessão, só dando continuidade, a gente faz todas essas perguntas, né? Quanto tempo, se tem alguma complicação, né? Então, todas as perguntas, o histórico desse paciente, né? Vamos perguntar o histórico, como que foi o pós-operatório, sangrou, não sangrou, como que tá essa perda. Então, você vai relatar, eu perco mais de dia, quando eu faço um espirro, um esforço, uma tosse, ou eu acordo com urgência e já perco, entendeu? Então, esses dados a gente colhe, todos esses dados, anota, e depois, na primeira sessão mesmo, eu vou deitar o paciente na maca, ele fica, às vezes, de cueca, com muito cautela. Tudo que eu vou fazer, eu pergunto se o paciente, se está tudo bem para o paciente. Então, ele deita na maca. Às vezes, se ficar desconfortável, ele fica de cueca. Se não, a gente já pede para tirar. Põe um lençolzinho por cima, cobrindo. E eu vou ali pedir para que ele... a gente vai avaliar especificamente os músculos do assoalho pélvico, que são esses músculos que são responsáveis, né, pela continência urinária, né, também junto com o esfíncter interno aí da bexiga, né? Que às vezes ele é mexido na cirurgia, então a gente precisa desse esfíncter externo, que são esses músculos, que é um dos grandes atores aí do tratamento da fisioterapia no pós-operatório de prostatectomia. E a gente avalia, vê como é que está essa força, vê como é que está a resistência muscular, se ele entender o comando de contração desses músculos, porque ele precisa entender muito bem como que funciona a contração desses músculos, porque a gente vai trabalhar bastante com esse fortalecimento, né? Entendeu? Então é uma sessão muito tranquila, o paciente às vezes, eu estou nervoso com a sessão e ele sai bem tranquilo, porque eu já atuo nessa área há bastante tempo, há 15 anos quase, e eu já tenho todo o manejo, né? 90% dos pacientes que eu atendo aqui em São Paulo, eles são pacientes que fizeram a retirada da próstata, então é muito tranquilo assim o manejo, é sempre muito respeitoso, né? Muito do que o paciente... Carla, eu não quero fazer isso, eu não gostaria, tem outra forma, então eu vou adaptando essa sessão dentro do que o paciente vai trazendo para mim. Então, Carla, a gente pode usar o termo de reabilitação? Sim, sim. Pode sim, Paulo, porque a gente tem, como a gente tem uma disfunção de alguns, por exemplo, o dos músculos, a gente vai tentar reabilitar esse paciente, trazer para a continência e tentar trazer essa potência sexual de volta também. Né? A gente Como pode você usar disse, esse... como a gente tira a parte da bexiga internamente, tem um esfíncter interno. Sim, Né? De certa maneira, esse esfíncter se perde. isso, Então, a reabilitação talvez seja o termo também correto, porque a ideia seria transformar outros músculos, né, nos promotores dessa continência. Então, eles vão exatamente, auxiliar um músculo que exatamente. foi perdido, né? O interno, a gente traz os músculos do assoalho pélvico que agem como, né, um esfíncter externo para segurar essa urina, deixando esse músculo que forte. Então a gente trabalha muito com o fortalecimento desses músculos, tá? E a reabilitação também da ereção. Perfeito. Então, assim,
se atendo aqui mais à parte da recuperação da continência, Vamos só falar, Paulo, desculpa interromper um pouquinho, quanto tempo mais ou menos que você isso que eu ia perguntou, perguntar. né? Uma sessão é suficiente? Tá. Desculpa. Então, com relação ao tempo de tratamento, eu gostaria de falar assim que isso realmente varia muito de como o paciente chega. Então, varia muito de paciente para paciente. Tem pacientes que chegam muito secos, assim, só com perdas esporádicas. Então, provavelmente esse tempo de tratamento ele é mais curto. Mas, Carla, qual a média de tratamento de uma forma geral para incontinência urinária? Normalmente, uma média ali de 10 a 20 sessões, porque eu preciso trazer a função, a força e a resistência desses músculos de volta. Isso não é que nem na musculação. Eu não vou para a musculação e em uma sessão eu consigo trazer uma força para o meu bíceps, por exemplo. Então, é um tempo e principalmente são músculos que vocês provavelmente, né, os pacientes nunca fortaleceram na vida, né? Então, eu vou precisar ensinar, esperar que o músculo evolua. Eu não posso querer começar e dar o máximo. Eu não pego já 10 quilos no meu bíceps, eu também não posso fazer isso com esse músculo. Então, eu preciso ter cuidado para não fadigar, né? São músculos pequenos que fadigam fáceis. Então, eu vou ensinando. Cada sessão que eles chegam, né? Os pacientes chegam, a gente senta, vê como é que está essa musculatura. Conseguiu fazer os exercícios? Não conseguiu, então é muito específico. Mais uma média de 10 a 20 sessões, né? Claro que tem para mais que isso, tem para menos. Às vezes, à medida que o paciente vai melhorando, eu já vou espaçando as sessões para deixar ele desmamar, para a gente tirar a fisioterapia e deixar ele funcional para o dia a dia, né, desse paciente. Tá? E Então, quanto tempo leva a sessão? Uma sessão leva mais ou menos quanto tempo? Cada sessão que eu atendo, ela dura de 50 minutos a 1 hora. Então, você fica ali comigo dentro dessa 1 hora, a gente conversando, dando orientação, fortalecendo, tá? Então, é uma sessão bem longa, né? Assim, dá para conversar bastante, dá bastante orientação. É muito boa, assim, não é uma sessão rápida, vou fazer bem rapidinho aqui, tchau. Não, é de qualidade, eu dou o meu melhor ali em cada sessão para esse paciente realmente, né, esses pacientes terem um retorno da funcionalidade. Então, eu, né, inferindo dessa maneira, eu imagino que uma consulta por telemedicina não seria possível você fazer uma fisioterapia adequada, né? Você fazendo uma consulta à distância. Então, por isso que é importante a gente ter atenção a isso, né? A presença física do paciente na sessão é muito importante. Tem um olhar Paulo. Clínico, né? Tem um olhar clínico da percepção de como é que tá, da conversa, do ânimo do paciente. Eu acho que tudo isso muda, né? Isso, Paulo. Assim, tem a possibilidade, existe uma possibilidade de fazer consulta por telemedicina. Ai, Carla, eu moro fora, eu posso vir a cada 15 dias no seu consultório e a cada 15 a gente fazer online? Existe essa possibilidade, mas porque eu uso muito no consultório equipamentos, eletrodos, que eles fazem um a mais do que o que você faz em casa. Tá? Então, é muito importante essa sessão presencial, principalmente no começo, para a gente trazer esse diferencial. Por quê? O tratamento é o quê? Normalmente ele começa uma sessão por semana. Eu não atendo, Carla, você atende segunda, quarta e sexta? Eu não atendo. Todos os pacientes que eu atendo, eles só uma vez por semana, essa 1 hora. E daqui para a próxima sessão, o que que eu faço? Aí eu passo bastante coisa para fazer em casa. Bastante assim, são exercícios, normalmente exercícios de fortalecimento dos músculos do assoalho pélvico, que uma vez por semana é insuficiente para fortalecer de fato esses músculos, não fortalece. Então eu preciso realmente que vocês façam, né, que esses pacientes façam diariamente a quantidade que eu passo, o tanto de exercícios, o tanto de tempo de contração, o tanto de tempo de relaxamento. Então ele vai tudo por escrito, eles recebem, eu vejo se eles estão aptos a gente evoluir esses exercícios. É que nem na musculação, eu começo com 1 quilo de bíceps, daqui quando ele já tá bom eu passo para 2 e assim funciona com esse músculo também. Eu não deixo só um porque ele não vai ganhar a força que eu desejo para ele realmente tornar esse paciente continente. Perfeito. Então a gente percebe que a sessão demora mais ou menos 1 hora por dia de ida ao fisioterapeuta. Isso. E leva mais ou menos, pelo menos aí 3 meses, né? Já falando de 12 semanas aí para cima. Exatamente. Acho que talvez se a gente ficar com o número na cabeça. E aí, como você comentou que usa materiais, usa equipamentos específicos, a gente vai mostrar para vocês aqui alguns equipamentos. Eu queria que você, né, mostrasse para a gente, falasse desses equipamentos. Claro, então vamos lá. Primeira coisa que eu vou
falar para vocês, né, é que a gente usa, tem muito paciente, né, que tirou a próstata que chega para mim, tem muito medo da questão anal. Ah, eu não quero que coloque nada intranal. Então, eu gostaria só de falar que a sessão ela é muito respeitosa, né? Eu explico o que cada equipamento tem de função, mostro a importância, mas o paciente ele fala, eu não quero, eu não desejo. A gente tem opções externas para realizar o mesmo objetivo, né? Então, o primeiro é essa sondinha intraanal, que a gente chama que ela é ligada num equipamento, que é ligada ao meu laptop, e ali eu consigo, a gente põe um preservativo com gelzinho, desinsufla, então é bem pequena, né? Não dói, não dá desconforto, né? Muito tranquilo, isso eu garanto. Então a gente desinsufla, depois eu insuflo, tá? E a gente consegue visualizar, eu tenho uma visualização, um feedback dessa contração dos músculos do assoalho pélvico. Então eu consigo ver como que está a sua força dos músculos, como que está a resistência dos músculos. O paciente consegue visualizar no laptop a contração. Então quando ele contrai, sobe uma linhazinha vermelha, contrai, e quando ele relaxa, a linha baixa. Então é interessante para realmente visualizar essa contração. Outra coisa interessante do biofeedback é que eu consigo ver valores. Então eu vejo se seu músculo está muito fraco, muito forte, porque eu vejo em pressão, né, em milímetros de mercúrio, eu consigo ver no meu computador se é, por exemplo, de 0 a 10. Ah, você está com uma pressão de 1. Então, ao longo do tratamento, eu não preciso fazer sempre isso, é só um equipamento de avaliação, então mais ou menos na primeira sessão, caso o paciente deseje, né? A gente faz uma avaliação, segue com o tratamento e depois de 1 a 2 meses eu reavalio para ver como é que está essa força. O paciente consegue visualizar a força, a melhora da força, a melhora da resistência. E vocês podem estar se perguntando, e melhora essa força? Melhora em todos os pacientes que fazem fortalecimento desses músculos. Não tem perigo de não melhorar. Tem que fazer. Muito interessante. É muito E eu legal. acho que o importante de deixar a mensagem é que, primeiro, a gente está reabilitando, né? E a gente tem que fazer o melhor. Claro. Se a gente tem algo disponível que vai ter ali a visualização objetiva do músculo, então é válido, vale a pena pensar em vou usar todos os recursos possíveis. Não adianta eu ficar evitando alguns materiais, às vezes parece Sim. constrangedor, mas se a gente encarar de outra maneira, né? Se a gente encarar de outra maneira, eu acho que faz parte da gente ter um dado objetivo, né? Eu acho que Sim. aí você vai ter mais ferramentas para falar, olha, teve melhora, não teve melhora. Exatamente. Acho que é importante ficar essa mensagem. Deixa eu só mostrar esse outro aqui, é uma outra opção, né? Na verdade, esse é na sequência do tratamento. Essa aqui é uma sonda, né, de eletroestimulação intranal. Eu coloco um gelzinho, ela é esterilizada, eu coloco um gelzinho bem fina, né? Eu falo que a gente compara, por exemplo, com as fezes, é bem menor, então ela não causa dor, desconforto, incômodo para colocar. Aqui eu programo no meu computador eu fortalecer as diferentes fibras desse músculo. Então, eu conheço que 30% das fibras dos músculos do assoalho pélvico é fibra de contração rápida. Então, eu trabalho as fibras de contração rápida. Ele estimula, não é choque forte. Eu falo que é como se fosse uma formiguinha, né, que você vai sentir. E junto desse estímulo, contrai esses músculos e relaxa à medida que o equipamento for solicitando, estimulando para contrair e para o estímulo para relaxar. O que é importante nessa eletroestimulação? Que ele dá um a mais do que o que você faz em casa. Então, no consultório, eu não vou fazer a mesma coisa que você faz em casa. Vamos lá, os exercícios que eu passei, vamos fazer aqui no consultório. Não, a gente faz um diferencial. Eu vou dar um estímulo muito maior a esse músculo. Carla, tem alguma outra solução que não seja essa sondinha intranal? Tem, são eletrodinhos autoadesivos, né? Não sei se vocês conseguem ver que tem as iniciais dos pacientes, porque como é de região íntima, cada paciente tem o seu, né? Por questões de higiene, cuidado. São eletrodinhos autoadesivos que a gente coloca, ó, ele gruda na pele, a gente coloca ali na região externa, desculpa, esse já não é mais interno, ele é externo, a gente põe na região de períneo, de músculos do assoalho pélvico e também vai estimular, como se fosse uma formiguinha. Na hora que estimular, você contrai
e na hora que relaxar, que parar o estímulo, relaxa. Então a gente vai dando diferentes estímulos no consultório e vendo cada necessidade. Ah, Carla, eu estou melhor agora de fazer esse exercício, eu já não estou mais perdendo com tosse, eu estou perdendo com espirro. Então a gente vai simulando dentro do consultório o que ele pode fazer para ir reduzindo essas perdas, além do fortalecimento dos músculos. E uma coisa que é interessante esclarecer também, Paulo, é como que é realizada a sessão de fisioterapia dentro do consultório. Depois que a gente senta e colhe todos os dados, ou a cada sessão a gente senta, assim que o paciente chega, eu sento com eles para evoluir como que passou a semana, se fez os exercícios, como que foi a perda, como que está essa perda. Eu não estou mais perdendo de dia, só no final do dia, só à noite. Então, para que eu vá, não é uma receita de bolo, cada sessão eu vou já redirecionando esse tratamento. Então, vamos parar esse exercício, você vai fazer esse dessa forma. Então, a maior parte do tratamento é realizado com o paciente deitado, para que a gente possa fazer os estímulos. E, às vezes, eu coloco o paciente de pé ou sentado para fazer diferentes estímulos para esses músculos. E, em casa, eu peço que eles façam os exercícios dos músculos do assoalho pélvico, tanto deitados quanto sentados e de pé, mas eu vou cada vez dando mais dificuldade. Agora não é mais deitado, porque é muito fácil, vamos fazer só sentado e de pé, e assim vamos evoluindo esse paciente. Interessante. E nesse caso, faz sentido usar os dois, só um deles? Quando é que você prefere escolher um? Só se o paciente não tiver restrição, exato. Isso, Paulo, assim. Esse aqui eu não uso normalmente, eu não uso todas as sessões, é mais a título de avaliação, avaliação para eu anotar os dados, né? Eu posso tratar ele no consultório? Posso, porque aí eu falo, contrai, relaxa, segura, contrai, tosse, né? Esse aqui, ele já é mais Tem uma atividade sessão, mesmo, né? Isso, eu já estimulo, mas varia de cada paciente. Ai, Carla, eu não gostaria de nada mais a questão da decisão do paciente decisão do também. paciente. Eu não quero, eu tô com desconforto, eu posso tentar, vai doer, eu não vou fazer nada, dá licença, eu vou colocar uma coisa que você não quer, de jeito nenhum, jamais a gente faz isso no consultório. Então é muito tranquilo. Ai, Carla, esse eu fiz, me incomodou, não incomodou. Então a gente coloca, normalmente nenhum deles causa dor, tá? Só para desmistificar um pouco essa questão de, eu já ouvi falar que põe um negocinho intranal e dói, não é desconfortável, mas eu respeito muito a opinião do paciente, ela é muito importante realmente. Eu não coloco, Carla, não quero, não coloco. E dá para melhorar sem colocar? Dá para melhorar sem colocar também, tá? Perfeito. Então a gente vai, eu vou conversando, eu falo, eu acho que é importante, mas fica a seu critério, né? Eu como físio, sugiro que coloque, vamos tentar, sabe? Então eu vou conversando, vendo se eu ver realmente a necessidade, eu vou explicar a importância, eu falo, ó, a gente pode fazer de outra forma, caso não queira. Então, eu sei que é uma área muito delicada, né, para os pacientes, às vezes eles não querem fazer físio por causa disso, então eu respeito, a gente tenta outras soluções, outras formas. Perfeito. Como ela disse no começo, né, à medida que a coisa vai evoluindo, vai melhorando, ela vai espaçando as sessões, até que chega um dia que ela dá alta da fisioterapia, né? Eu acho que é o dia mais feliz aí do paciente. Aí eu te pergunto, Carla, vamos caminhar aqui para o final dessa parte da continência, Tá. mas se o paciente tiver necessidade de fazer um retratamento, porque teve uma piora, porque fez uma radioterapia, porque teve alguma situação que voltou a ter perdas, né? É viável, é plausível, faz sentido? Faz sim, Paulo. Às vezes os pacientes fizeram a prostatectomia, fizeram tratamento comigo, estavam mais secos, já aconteceu. Eu tive de mexer na minha uretra, colocar a sonda, aí eles voltam a perder tudo de novo, retornam comigo para fazer esse retratamento. Como? A gente começa tudo de novo, como se estivesse iniciando o tratamento. Às vezes é necessário, ou a outra questão é ficar com essa perda grande, né? Às vezes é grande, às vezes é pequena, mas sempre recomendo voltar para a fisioterapia, porque a gente realmente consegue um encurtamento desse tempo de perdas urinárias, que é muito desconfortável, né? Eu tenho pacientes que chegam, variam, né? De absorvente,
com fralda, e a gente também, o objetivo maior da Físio, na verdade, é trazer a qualidade de vida para esses pacientes. Então, é desmamar, é retirar essas fraldas, e retirando o absorvente à medida que o paciente está ficando mais seguro, né? Então, é sempre com o objetivo de qualidade de vida. Ai, Carla, está desconfortável. É muito ruim, né? Se ficar perdendo urina, ninguém gosta, né? Então, o objetivo, ele é maior, né? Então, dentro desse objetivo maior, que é trazer de volta essa qualidade de vida, a gente tem os objetivos dentro da fisioterapia para cada queixa. E às vezes cada sessão ele chega com uma queixa diferente e eu vou adaptando o tratamento a esse paciente. Uma questão muito importante de se falar, né? Muitas vezes o paciente vem preocupado, antes do tratamento ainda, com a questão da impotência depois da cirurgia. Isso. E na verdade, o maior problema que a gente considera é a questão da perda urinária, porque é uma questão social. Isso. Muitos pacientes, depois que operam, falam, se eu soubesse que a perda de urina seria pior do que a impotência, talvez eu tivesse feito tal técnica, eu tivesse mudado alguma Isso. coisa, porque você perder urina, você não consegue conviver muito com as pessoas. A impotência é um momento muito íntimo, né? É. Então é importante se ater a isso, e por isso que eu falo, vai na fisioterapia e faz tudo que for bom. Isso. Tudo que for do melhor possível faz sentido você acreditar. Né? E aí, a última pergunta que eu faço com relação a isso, a gente vai para o segundo bloco para falar da parte da potência, da disfunção erétil. E a última pergunta que eu faço para você alguns pacientes já me perguntaram se fazer a fisioterapia no pré-operatório faz diferença. Acho que a gente tem visto cada vez mais se falar disso, e eu queria ouvir de você, o que você acha disso? Sim. Eu acho muito interessante uma consulta pré-operatória da fisioterapia, porque nessa consulta eu vou avaliar esse paciente para ver como ele está, como já está esse músculo dele antes da cirurgia. Eu vou mostrar essa musculatura, eu vou ensinar como é que contrai, né? Então esse paciente ele tem uma consciência muito maior. Eu vou conversar sobre as complicações comuns da cirurgia, não no que tange a área médica, mas dentro da físio. Eu vou mostrar o tratamento, o que a gente faz, para que depois da cirurgia ele tenha mais consciência da importância de passar pelo tratamento da físio, né? E eu acho que, eu até comentei com o Dr. Paulo, que eu acho muito interessante, né, conversar aqui com vocês sobre isso, porque o tratamento multidisciplinar, né, do médico, do físio, do psicólogo, para esses pacientes, a gente visa uma coisa só, a qualidade de vida, o retorno das atividades desse paciente, né? Esse paciente, eu não quero ir num evento social porque eu estou com perda, então o objetivo é esse. E essa consulta pré-operatória, Paulo, eu acho que conscientiza muito esses pacientes sobre a importância da físio. E a gente estava conversando um pouco antes que tem artigos científicos que falam que os pacientes eles têm uma resposta melhor no pós-operatório aqueles que passam por uma consulta pré-operatória. Por quê? Porque se eles não conhecem o trabalho da físio, muitas vezes eles não querem fazer o tratamento da físio no pós-operatório. E isso pode ser que demore mais essa continência, essa potência sexual. Então é muito importante, né, essa conscientização. Então, parabéns pela iniciativa, né, de trazer o físio, né, trazer o tratamento multidisciplinar com o objetivo da melhora do paciente. A gente está aqui por isso, né, Paulo? Exato. Esse é um assunto, né, bem interessante, a gente poderia passar horas aqui conversando. Sim. Por isso que a gente vai fazer um segundo bloco para falar da segunda maior implicação da cirurgia, que é a disfunção erétil. Isso. Então, eu queria aqui agradecer mais uma vez a presença da Carla. Eu que agradeço. E vamos para o segundo bloco. Até mais. Obrigada.